Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 18, falar sobre o assunto. Então, difícil de ser falado e de ser ouvido nos dias atuais. Perigoso o engano da riqueza. Nós vivemos em um mundo que tem se tornado cada vez mais conhecido por estimular as pessoas a desejarem e a buscarem riquezas, tanto de formas lícitas como ilícitas. Nós olhamos para o retrato da nossa sociedade aqui no Brasil e vemos o crescimento do crime organizado, principalmente sustentado pelo tráfico de drogas. Nós vemos o perigo do engano da riqueza. Jovens de baixa renda que são iludidos pela possibilidade de ganharem bastante dinheiro em pouco tempo. E eles têm uma vida muito curta. Apesar de alguns conseguirem ganhar um pouco de dinheiro, mas eles querem tempo para gastá-lo, pois eles morrem. Mas isso também acontece do ponto de vista que a gente chamaria de buscar as riquezas de forma lícita. Vivemos jovens que deixam muitas vezes de viver a sua infância, estimulados, ou melhor, obrigados pelos seus pais a estudarem bastante, não para que eles possam ser pessoas sábias, muito pelo contrário, mas para que possam passar em boas faculdades, em bons concursos e assim terem acesso a uma quantidade de dinheiro que proporcione uma vida, do ponto de vista da sociedade, tranquila. Nós que somos cristãos sabemos que isso é impossível, pois a paz ela não vem de nenhuma outra fonte que não seja Cristo. Mas a gente vive num mundo assim. E quando a gente fala sobre isso, é importante que a gente saiba que não é algo que acontece somente nos nossos dias atuais, onde a nossa sociedade é tão complexa, mas desde a época de Jesus, como nós estamos vendo aqui, onde a sociedade era muito mais simples, girava em torno da agricultura e da pecuária, as pessoas também buscavam riquezas. O nosso amado irmão Tiago, ele diz na sua carta que todas as guerras se originam por conta disso, pelo desejo do homem de ter um pouco mais, de obter mais, e então surgem as guerras. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4. Então, o que Jesus fala aqui para esse jovem rico não é uma palavra dura, como muitos pensam, uma palavra invasiva, mas era uma palavra de salvação. Esse jovem, como acontece nos nossos dias com a maioria dos jovens, ele tinha como uma maldição pessoal a sua riqueza. A sua riqueza era aquilo que amaldiçoava a sua vida, que o distanciava da salvação. Por isso Jesus é tão radical e diz que ele precisava abandoná-la e depois então segui-lo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê em Cristo não morrerá, mas viverá para sempre. Então, quando Jesus fala o que falou, e nós concluímos ontem no versículo 23 do capítulo 18, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. É o que acontece hoje em dia com alguns jovens que vêm até a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, porque infelizmente a maior parte das instituições religiosas evangélicas, elas já abandonaram a mensagem da cruz e abraçaram um falso evangelho por conta principalmente do desejo da riqueza. Os pastores abrem mão da verdade para que eles possam obter lucros, ensinando
meias-verdades que levarão rapidamente a uma condenação. Para que a gente possa continuar, ou melhor, para que a gente possa começar aqui a exposição a partir do versículo 24, sobre o perigo das riquezas, eu gostaria antes da gente tratar desse assunto, começar a tratar desse assunto, falando o que está escrito em 1 de Timóteo, capítulo 6. Aqui na Bíblia nós vamos ver o mesmo princípio, esse mesmo princípio do perigo das riquezas em várias passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. O apóstolo Paulo ele é mais direto e ele fala sobre o perigo da riqueza, e o perigo da riqueza ele sempre encontra espaço na igreja por meio dos falsos mestres. É por isso que o apóstolo Paulo apresenta os dois juntos aqui. Em 1 Timóteo 6, a partir do capítulo 3, você vai ter um subtítulo que diz os falsos mestres e o perigo das riquezas. Então, quando você liga uma televisão hoje, se você ligar no canal evangélico, em um programa evangélico, eu tenho quase que 100% de certeza que o centro daquela palestra, daquela conversa, daquele programa, vai ser o dinheiro. Ainda que a pessoa fale de cura e de qualquer outra coisa, mas o dinheiro vai estar envolvido. Seja para manter o programa, como eles dizem, seja para aumentar a propagação da obra. As desculpas são as mais variadas, mas o dinheiro vai estar sempre no centro dos holofotes de qualquer programa evangélico, da televisão, do rádio, da internet. E isso não é novidade. Para a gente que estuda a Bíblia, isso é algo que nós já sabíamos e reconhecemos isso quando lemos. Versículo 3 de 1 Timóteo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando justamente contra esses pastores de hoje, que já mesmo espírito do engano já estimulava pessoas na época de Paulo. Pessoas que vão entrar nas igrejas, vão subir nos púlpitos e vão dizer, olha, Jesus vai fazer tudo que você quer, Jesus vai te dar tudo que você deseja, porque você merece uma boa vida, você merece tudo de melhor, porque você é uma pessoa boa. E Paulo está dizendo que isso é mentira. Você não acredite nessas pessoas. Elas não ensinam a verdade, elas não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são essas? Renuncie a tudo, tome a sua cruz, siga-me. Todo aquele que quer amar o mundo se afasta de Deus. E aqui então ele diz, versículo 4, é enfatuado. A ideia de enfatuado aqui é muito próximo do que a gente chamaria de orgulhoso. É alguém cheio de si, é alguém que acha que sabe de tudo, quando na verdade não sabe de nada. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Você vai perceber que essas pessoas que estimulam a riqueza, que dizem que Cristo tem como propósito fazer os cristãos ficarem cada vez mais ricos e poderosos, essas pessoas usam versículos isolados de formas completamente distorcidas. Pois a palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso, não só no Novo Testamento, mas no Antigo também. Contendas de palavras que nascem da inveja. A inveja, um coração que não está satisfeito com Deus. Qual foi o primeiro invejoso? Caim. Quando eu falo primeiro invejoso, aqui na terra. No céu a gente sabe que foi o diabo. Mas aqui na terra, o primeiro invejoso foi Caim. E a gente viu, ele teve inveja de quê? Do relacionamento do seu irmão com Deus. Então, a inveja, ela pode ser por questões mínimas, muitas vezes. Às vezes uma pessoa olha para a sua vida e ela vê o relacionamento que você tem com seus filhos, ou o relacionamento que você tem com seus amigos, e ela tem inveja. Ela deseja aquilo. Provocação, difamações, são sempre pecados que vêm em conjunto. Então, um coração que tem inveja vai ser um coração
que vai provocar o próximo. O invejoso, ele nunca fica quieto. O invejoso, ele sempre quer fustigar algo para prejudicar aquele que é a fonte da sua inveja. E ele diz mais, difamações, ele vai tentar difamar. Se lembra o que aconteceu com Jesus? O que é que os fariseus, os líderes religiosos do Sinédrio sentiam em relação a Jesus? Inveja. Até o ímpio percebia isso, foi Pilatos. Pilatos sabia, é o que diz a Bíblia, que era por inveja que eles estavam fazendo, com Jesus. Depois ele diz, suspeitas malignas. O que aconteceu com Jesus, depois vai acontecer com Paulo. Suspeitas malignas. Olha, Jesus está querendo se declarar rei aqui, ele está querendo tomar o lugar de César. Jesus nunca disse isso. Paz, irmão, Jesus nunca disse isso. O apóstolo Paulo foi acusado de arquitetar e planejar um incêndio de uma cidade, como Roma. Ele nunca fez isso, muito pelo contrário. Ele pregava a respeito às autoridades. Então aqui ele diz, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade. O que é uma pessoa privada da verdade? É uma pessoa que não tem acesso à verdade. O que impossibilita as pessoas de terem acesso à verdade? A soberba. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede graça. Então aqueles que acham que sabem tudo, como é o caso dos fariseus, dos intérpretes da lei, dos saduceus, eles continuavam cegos. Como Jesus disse, por que vocês dizem que vê, o pecado de vocês permanece. Se vocês dissessem que eram cegos, eu curaria vocês. Então aqui ele diz, supondo que a piedade é fonte de lucro. Todos os dias a gente vê isso. Pessoas que levantam bandeiras, promovem ações que eles chamam de caridade, vamos fazer uma corrente do bem, e saem por aí pedindo dinheiro. A Rede Globo, há muitos anos atrás, fazia, não sei se ainda faz, uma campanha chamada Criança Esperança, né? E tantas outras pessoas, e as igrejas abraçaram esse tipo de ideia. Então elas elegem a causa, e eles usam aquela causa para levantar o máximo de dinheiro possível para os seus próprios interesses. Nossos mestres sabem como ganhar dinheiro. E eles sabem que uma das melhores formas de se ganhar dinheiro é a falsa piedade. É o que a gente vê de maneira tão repetitiva hoje em dia nas mídias. Pessoas que dizem coisas como, Deus me separou para ajudar os necessitados, eu dou um sopão toda quarta-feira, então me dê um dinheiro para me ajudar. A pessoa gasta R$1.000 nisso e ela levanta todo mês R$20.000 com isso. Faz da piedade fonte de lucro. A maioria dos centros de recuperações funcionam dessa forma. Todo o dinheiro que entra, a maioria das vezes, vai para o bolso dos proprietários. Porque até os donativos é assustador, eu já vi isso acontecer. Eles recebiam carros, quando recebiam qualquer coisa de melhor, os internos não viam sequer a cor. Só as pessoas, os donos, os obreiros, como chamam, levavam para suas casas diretamente. Algo muito, muito assustador quando você se disfarça de crente, quando você se disfarça de ministro da justiça, então você faz a obra de Satanás. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. O apóstolo Paulo fala então daquilo que é a única forma do cristão ter uma vida feliz. É a piedade com contentamento. É você viver a vida cristã de maneira correta, sem interesse pessoal algum. O seu interesse é agradar aquele que o arregimentou, agradar aquele que te salvou. É assim que se vive de maneira correta. Versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos
levar dele. A gente vai ver esse mesmo princípio no livro de Jó. Que foi que fez com que Jó não pecasse naquelas provações, essa certeza de que tudo vinha de Deus e ele tinha todo o direito de tomar de volta se ele quisesse. E que a gente deveria continuar glorificando o seu santo nome porque ele é digno de glória para sempre, independente das circunstâncias. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento. E a ideia de sustento aqui, irmãos, é bem clara. Tendo sustento não é tendo aquilo que eu gosto para comer. É tendo o necessário para sobreviver. A palavra sustento é isso. As pessoas às vezes dizem, o obreiro é digno do seu salário. Não, assalariado na Bíblia dá a ideia de mercenário. O obreiro é digno do seu sustento. A ideia de que aquele que prega o Evangelho, o Senhor do Evangelho, pelo seu poder, o sustentará. Mas aqui ele diz, ter o sustento e com o que nos vestir. Então, quais são as duas coisas que Jesus compromete? Já está lá em Mateus capítulo 6. Olha, vocês olhem para os pássaros. Eles nem plantam, nem colhem, mas o Senhor os sustenta. Olhem para os lírios do campo. Eles não tecem e nem fiam. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, porque o compromisso do Senhor é com isso, mínimo existencial, porque a verdadeira riqueza do cristão está naquilo que os olhos não podem ver, na graça, que leva ele para o lugar onde ele passará a vida eterna. Nós estamos aqui em um breve momento. O momento que nós passamos aqui na Terra, se comparado com a vida eterna, é como um piscar de olhos. A vida eterna é eterna, mas vamos imaginar, só para que nós possamos trazer isso para o nosso plano mental, 100 milhões de anos. O que são 100 milhões de anos comparados com 80 anos? Quase nada. Você pega 100 milhões, 1 bilhão de anos. Você passa 80 anos, 90 anos, você vive muito. Essa rainha aí vivia 95. Toda a riqueza, todo acesso às melhores coisas, 95 anos. Agora tem uma eternidade que ela vai ter que prestar conta. Então aqui é preciso que a gente veja. Ora, cuidado. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. E a ideia de contentamento aqui não significa você ficar sorrindo. A ideia de contentamento aqui é a ideia de satisfação. É a ideia de que eu não vou desejar as coisas desse mundo, porque eu sei que as coisas desse mundo, elas são perigosas. Aquilo que o Senhor quiser que eu tenha desse mundo, Ele proverá. Então ele diz, versículo 9, ora, os que querem ficar ricos, e é por isso que eu fiz toda essa leitura para chegar até aqui. Porque muitas pessoas acham que o perigo é quando alguém se torna rico. Não. Você vai ver muitas pessoas que hoje estão debaixo da ponte, usuários de droga, pessoas que são ébrios habituais, pessoas que estão passando, às vezes, por momentos de dificuldade financeira, mas eles estão debaixo de maldição, porque eles estão nessa dificuldade financeira, nesse problema de escassez material, mas eles matariam para sair desse problema. Eles fariam qualquer coisa para deixarem de ser escassos materialmente. Então aqui é o perigo do desejo. O desejo é algo que, se você não domina, ele dominará você em todas as áreas. Ora, os que querem ficar ricos, eles querem ficar, não necessariamente estão ricos. Eles querem ficar ricos. Se você quer ficar rico, você já caiu em tentação. Cai em tentação. E hoje em dia, Satanás, com os seus ardilosos argumentos, ele não usa mais a riqueza escancarada, mas existe uma expressão
muito usada por pessoas evangélicas, que é: eu não quero ficar rico, eu vejo que a riqueza não é algo de Deus assim, desejá-la, mas eu quero uma estabilidade financeira. Mas como assim? Você é um cristão e você acha que pode estar... Porque a palavra estabilidade significa algo que deixa você seguro. Como você pode sentir segurança em qualquer coisa ou pessoa a parte de Deus? Salmo 127 já diz que o melhor sentinela pode estar de vigia, mas se Deus não estiver guardando a cidade, ela será invadida e destruída. Você pode ser o melhor agricultor, mas se Deus não mandar a chuva e o sol e a temperatura ideal, aquela semente que você plantou não vai dar. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que ele ama, ele dá enquanto dorme. E aí não é nenhum incentivo à preguiça, ao descaso, mas é um incentivo à confiança. A ideia é: eu vou trabalhar, como a Bíblia diz que eu tenho que fazer, mas eu vou confiar no Senhor e não na minha própria força. Eu vou acordar cedo, eu vou plantar, mas eu sei que aquela semente só vai frutificar se o Senhor, em sua graça, conceder a sua benignidade para que aquela semente germine e dê fruto. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. O que é uma cilada, irmãos? A ideia de cilada aqui é a ideia de armadilha. É uma situação altamente planejada para pegar você. Isso é uma cilada. Há um planejamento por parte do adversário para que você caia na cilada. Não é? Perceba como tudo que a gente faz na nossa vida deve ser fruto, deve ser apresentado ao Senhor em oração, porque nas pequenas coisas nós temos grandes perigos. Já dizia um pastor do passado que o diabo se esconde nos detalhes. Aquilo que você pensa que é uma bobagemzinha, ele está lá. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas. O que é concupiscência? Desejos desenfreados. Desejos insensatos. Então, uma pessoa às vezes chega para mim: não, pastor, eu quero, na verdade, ter umas 5 casas de aluguel, porque aí eu vou viver de renda. Sim, você não percebe que isso é um desejo insensato? Você já imaginou, você tem 5 casas de aluguel, vem uma crise financeira e você fica sem nenhuma casa alugada? Só tem o que? O prejuízo para pagar lá. IPTU, luz, água. Você faz os seus planos. Não, eu quero botar o meu negócio, porque eu vou botar o meu mercadinho. Eu vou botar um mercadinho assim no bairro e eu sei que eu vou me dar bem. Nossa, quantas empresas, irmãos, elas entram em falência antes do segundo ano. Então as pessoas fazem seus planos. E essas concupiscências insensatas, quando na verdade a gente devia confiar mais em Deus e apresentar a Ele as nossas necessidades. Uma viúva pobre. Eles querem ficar ricos, eles caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Olha, o apóstolo Paulo está usando palavras muito duras e sérias para mostrar o perigo da riqueza. Assim como Jesus fala no Evangelho de Lucas. Insensatas, perniciosas. O que é algo pernicioso? É algo prejudicial, é como se fosse algo que te envenena. É um veneno. Você não percebe e ele já está te matando. Os quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha que coisa. Na ruína e perdição. A pessoa fica arruinado, acabado e perdido. Sem saber para onde ir. É isso que acontece com aqueles que colocam a sua confiança na riqueza ou
que colocam a sua confiança e todo o seu esforço em obter algum tipo de riqueza, como se isso fosse lhe trazer benefício. E aqui no versículo 10, então, o apóstolo Paulo sentencia pelo Espírito, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E é importante que você perceba, o que é uma raiz? É aquilo que está embaixo do solo, você não vê. É difícil você chegar na igreja e ver uma pessoa avarenta, dizendo que é avarenta. Às vezes, no comportamento das pessoas, você já percebe a avareza, né? Mas é um pecado que está ali oculto. A pessoa, ela é avarenta, ela é apegada às coisas materiais, mas ela, às vezes, consegue esconder isso até o túmulo. E aqui ele diz, é a raiz de todos os males. Ele está por baixo, por trás de tudo que você vê de ruim, está o interesse do homem de querer mais. O homem quer mais. Uma pessoa tem 100 milhões, ele quer mais. Se você for para os países que são adeptos da poligamia, que é um pecado absurdo aos olhos do Senhor, a pessoa que tem 100 mulheres, ele quer mais. A pessoa que tem 10 carros, ele quer mais. Ele quer sempre mais. Porque a sanguessuga, ela tem dois nomes. Dá. É o espírito que está no coração do ser humano sem Cristo. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, a ideia de alguns aqui, irmãos, é uma palavra que significa muitos. E alguns dessa cobiça, mais uma vez, a palavra cobiça, que significa desejo, que a gente vai ver lá em Tiago, que a cobiça, ela é como se fosse a raiz do pecado. Você tem que lutar enquanto ela está na área da ideia. Não deixe que aquilo se materialize, porque senão a destruição será grande. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Porque eu estou lendo esse texto porque é exatamente o que aconteceu com aquele jovem. Ele chegou para Jesus com um coração sincero. Por isso que Jesus fez um convite para ele. Como nós já falamos ontem, a mesma pergunta sobre a vida eterna foi feita no capítulo 10 do Evangelho de Lucas por um fariseu. E Jesus não o convidou a segui-lo. Mas com esse jovem ele diz, olha, o seu diagnóstico é sério. Por isso, o remédio é severo. Você tem que abandonar tudo. Você tem que dar tudo. Vender tudo, dar aos pobres. Então me segue, terás a vida eterna. Não é isso que você quer? Mas aquele homem foi mais apegado ao dinheiro do que a Cristo. Grande parte das queixas na igreja sempre tem a ver com dinheiro. A maior parte das desavenças matrimoniais, o dinheiro está por trás. A maior parte das desavenças entre pais e filhos, o dinheiro está por trás. A maior parte das desavenças interpessoais com um homem com outro homem, com outro amigo, a mulher com outra mulher, é o dinheiro que está por trás. Você me deve. Ou então, eu não te devo nada. O dinheiro está sempre por trás. E aqui ele diz, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o que o Senhor está nos alertando, voltando agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 18. É por isso que ele diz para o jovem rico, que ele diz, olha meu filho, você está se auto-sabotando. Você está investindo todo o seu tempo, você está investindo todos os seus recursos físicos e emocionais em juntar bens materiais, mas são esses bens materiais que naquele grande dia serão a prova da sua condenação. Como assim, pastor? Já no capítulo, ainda aqui no Evangelho de Lucas, a gente nem precisa, hoje a gente nem vai passear muito por outros evangelhos, mas aqui em Lucas, vamos rapidamente para o capítulo 6 do Evangelho de Lucas.
O primeiro alerta de Jesus, versículo 24 do capítulo 6. Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Era disso que Jesus estava falando com aquele jovem. Cuidado, meu filho. Você está achando que a sua consolação está aqui na terra. Não está. A consolação verdadeira está no céu. Por isso que a riqueza é tão perigosa. A riqueza, ela cria uma ilusão de que o paraíso começa aqui. Ou que o paraíso é aqui. Não, irmãos, o céu é no céu. Aqui na terra teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o perigo das riquezas é que a gente se torna cada vez mais apaixonado por algo que está condenado, que é o mundo e as suas concupiscências. O mundo está debaixo de uma maldição e com os dias contados para a sua destruição. Por isso não devemos nos apegar ao mundo. Versículo 24 do capítulo 18, entrando agora no nosso estudo, vai ficar muito mais fácil, eu creio, a exposição desse texto. Depois dessa introdução, a gente já viu sobre esse perigo das riquezas, esse princípio que está em todo o Novo Testamento, principalmente. E Jesus, vendo muito triste, ou vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha que coisa. Jesus viu aquele jovem indo embora triste. O que aconteceu com aquele jovem? Ele caiu na cilada. O amor ao dinheiro pegou ele. Ele caiu na cilada. Ele caiu na armadilha. E agora ele estava preso. Agora ele não conseguia mais sair. Vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É impressionante, irmãos, quando a gente é mais jovem e a gente não tem nada, né? A gente mora na casa dos pais e a gente, né? As roupas são os pais que compram e a comida são os pais que fornecem. O nosso padrão é a gente muitas vezes ganha uma blusa de presente e acha aquilo maravilhoso. À medida que a gente vai crescendo, cresce também dentro do coração humano o engano da avareza. Você começa a desejar mais. Você começa a ficar insatisfeito com aquilo que você tem e a cobiçar mais. Aquilo que você tem já não te satisfaz, você deseja mais. E você tem visto isso hoje, até crianças, adolescentes, já desejando essas coisas, pela influência, né, das mídias. Elas não estão mais satisfeitas. Você vê crianças pedindo para os seus pais aparelhos celulares de 10 mil reais. É isso que os pais dão. É assustador. E aí a gente percebe aqui quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que isso, irmãos? Por que é tão difícil para aqueles que têm riquezas? Porque Deus quer que a gente tenha uma vida ruim aqui na terra? Não. Deus quer que a gente tenha uma vida maravilhosa aqui na terra. A grande questão é nós não sabemos a diferença daquilo que é bom para aquilo que é ruim. Nós vivemos em um mundo que está de cabeça para baixo. Ou seja, tudo aquilo que o mundo diz que é bom, aos olhos de Deus, é ruim. E tudo aquilo que o mundo diz que é ruim, aos olhos de Deus é bom. Vou dar um exemplo. Depender de Deus para tudo. O mundo vai dizer que isso é ruim. Mas a Bíblia diz que isso é maravilhoso. Essa seria a principal evidência de salvação. E a gente vai ver isso aqui no próprio capítulo 18, quando Jesus diz às crianças, olhem para elas. Porque se vocês não se tornarem como elas, vocês não entrarão
no reino. A ideia não é que a gente se torne infantil. A ideia é que a gente se torne dependente do Pai. Amém. Jesus nos ensinou a orar ao Pai, pelo pão nosso. Isso é o quê? Dependência. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é dependência. Então aqui ele diz, versículo 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha que coisa assustadora, irmãos. Ao longo dos séculos, o homem ficou dando tanta interpretação para esse versículo. Quando, na verdade, isso tudo é perda de tempo, como a gente já viu lá em 1 de Timóteo. Alguns dizem que a palavra camelo aqui seria camilos, que são aquelas cordas grossas que se usavam nos navios. Mas o princípio é o mesmo. A ideia é a impossibilidade de alguém entrar no céu quando ele está tão apegado a tantas coisas aqui na terra. É isso que Jesus está dizendo. Então ele diz, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não entra. E a ideia aqui não é que... Aí você vai dizer, mas Abraão era rico. Não, Abraão não era rico. Abraão possuía muitos bens, mas os bens não possuíam Abraão. Tanto que Abraão não teve um palmo de terra. Ele vivia acampando de lugar em lugar, lugares que nem eram seus. O Senhor acrescentou a Abraão gados, acrescentou a Abraão servos, mas Abraão não teve propriedades, posses. Então a gente tem que tomar cuidado, porque vemos o exemplo de Moisés, que é um paradigma para nós, que ele recusou a riqueza do Egito para sofrer afrontas junto com o povo de Deus. Porque ele esperava naquele que é invisível aos homens. Ele esperava a verdadeira riqueza. Por isso que aqui no versículo 26, os discípulos, eles se assustam com aquilo, porque a semelhança de hoje, que a gente tem a teologia da prosperidade, em algumas igrejas de maneira mais aberta, em outras de maneira mais escondida, mas a maior parte das igrejas, a teologia da prosperidade, ela reina. A ideia de que o dinheiro é uma fonte, é uma evidência de que Deus está amando você e que você está salvo. Então ele te dá muito dinheiro. É o que as pessoas hoje em dia pregam. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque a teologia da prosperidade ela surgiu com o diabo. Ela não surgiu na nossa época, nem na época dos fariseus. Ela surgiu desde do céu. Inveja, Satanás, enganando um terço dos anjos. Então, as pessoas elas se tornam cada vez mais refém ou reféns daquilo que elas desejam. E os discípulos, eles acreditavam naquilo que era pregado de maneira muito repetitiva pelos judeus, pelos mestres judeus, pelos fariseus, pelos rabinos, que a riqueza era uma evidência da bênção de Deus. E aqui eles ficam assustados, porque eles então... Como assim? Mas se o rico não vai para o céu, então quem vai? Porque na mentalidade judaica, um rico que era judeu, ele entraria no céu primeiro. Porque toda aquela riqueza era uma evidência de que Deus o estava abençoando aqui na terra. E aí, quando Jesus diz isso, da impossibilidade do rico de ir para o céu, as pessoas então ficam escandalizadas. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E aqui é importante perceber como o Senhor, ele coloca todos
no mesmo patamar. Ele iguala todo mundo. É a impossibilidade do rico e do pobre. Porque como a gente já viu lá em 1 Timóteo, não é só o rico, é aqueles que desejam ficar ricos, que são todos que não têm Cristo. Eles vão buscar uma outra fonte de satisfação. Ou alguém está plenamente satisfeito com Cristo, ou ele vai procurar uma fonte de satisfação. O homem vive em torno disso. O cristão, ele busca a satisfação, mas em Cristo, e aí ele recebe. Mas aqueles que não buscam em Cristo, jamais estarão satisfeitos com coisa alguma, porque nada pode satisfazer o ser humano, a não ser um reto relacionamento com o seu Criador. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus pode salvar. Deus pode salvar. E por isso que é importante a gente entender que aqui o Senhor está colocando todo mundo no mesmo patamar, rico e pobre. Porque é nesse capítulo que a gente vai ler no capítulo subsequente 19, que a gente vai ver um rico sendo salvo. É a única vez na Bíblia que vai aparecer a expressão riquíssimo. Significa uma pessoa, é o que a gente diz hoje, né? Antigamente, quando uma pessoa era muito rica, a gente dizia, fulano é milionário, né? Hoje em dia, milionário já é uma coisa assim, né? Segunda categoria. Quando a pessoa é rica, assim, fulano é bilionário. Ali tem dinheiro. Ele é bilionário. Porque uma pessoa, para ser bilionário, ele tem que ter 1.000 milhões. Aí ele tem 1 bilhão. Então, milionário hoje em dia já é qualquer um, né? Ganhou no Big Brother, é bilionário. Então já não tem tanta grana. Mas bilionário não, é bilionário. Então aqui essa é a ideia. Tinham pessoas ricas, mas riquíssimos eram muito poucos. E um desses poucos riquíssimos, quem era? Zaqueu. E ele foi salvo. Então a ideia aqui é: Jesus pode salvar todo mundo. Glória a Deus. Só Jesus salva. Oh, glória. Mas a ideia aqui, irmãos, é a mesma ideia de qualquer outro pecado. Jesus salva o adúltero? Salva. Mas o adúltero vai continuar adulterando? Nunca. Não. Jesus pode salvar um assassino? Pode, mas ele vai continuar matando? Não. Jesus salva um ladrão, mas ele vai continuar roubando? Não. Então, Jesus salva o rico, mas ele vai continuar sendo avarento? De maneira nenhuma. Ele agora vai ter o seu prazer em Jesus e vai usar todos os seus recursos para o reino de Deus e a sua justiça se expandirem. É o que a gente vai ver, por exemplo, de um homem que era cristão e que tinha recursos materiais. O nome dele era Gaio. O apóstolo João escreve uma carta e fala com ele: olha, Gaio, você é próspero, mas muito mais próspera é a tua alma. A ideia de que tudo aquilo que Gaio tinha, ele revertia em prol do reino de Deus. E Deus fazia com que Gaio continuasse tendo condições de ajudar ainda mais as pessoas. Então, aqui ele mostra essa verdade. Jesus salva. E Jesus salva todo tipo de pecador. A gente que normalmente gosta, né, de dizer, não, que tipo de pecador ali não tem jeito. Irmãos, todo pecador pode ser alcançado pela graça de Deus. Porque o pior dos pecadores já foi alcançado. Quem era? A gente. O maior pecador que você conhece, é você mesmo. Se não é você mesmo, então você precisa se conhecer melhor. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E assim Pedro, e Pedro ouviu isso, disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Em outro evangelho diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Aqui a gente vai perceber, irmãos, que a gente toma essa mesma atitude tantas vezes, né? A gente acha que porque a gente dá o dízimo, a gente merece algum tipo de proteção especial. É quase que um seguro celestial. O carro não pode quebrar, a televisão não pode queimar,
o gás tem que durar 5 meses? Oh, Porque eu sou dizimista fiel. Aleluia. E na Bíblia não tem nada disso, irmãos. A Bíblia diz que aqui na terra os ladrões minam e roubam. Aqui na terra as coisas se desgastam para o crente e para o ímpio. É mais fácil o ímpio conseguir esse tipo de vantagem. Por quê? Porque a consolação deles está aqui. A nossa não. Então, o Senhor ouve essa afirmação de Pedro, e a gente sabe que não é uma afirmação totalmente verdadeira. Mas a gente se vê aqui. Porque a gente normalmente gosta de medir a nossa aparente justiça pela injustiça dos outros. Então a gente diz, eu estou fazendo isso, a maioria nem isso faz. Então eu estou no patamar melhor. Quando na verdade você está no patamar pior. Porque é o que mais é dado, mais é cobrado. E nada na Bíblia é mais valioso do que o conhecimento de Cristo. Nada. Por isso o apóstolo Paulo, vamos lá rapidamente em Filipenses. Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto do contentamento. Ele estava agradecendo as ofertas que os irmãos da Macedônia haviam enviado para ele. E ele diz aqui no versículo 21 do capítulo 1: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre essa questão dos bens materiais, como nós não podemos nos enganar com eles. E olha que coisa, no capítulo de número 3, versículo 12, ele diz: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também nisto Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E o apóstolo Paulo, ele continua falando sobre isso. No capítulo 4, versículo 10, alegrei-me sobremaneira, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está aqui agradecendo agora expressamente a oferta dos macedônios, o qual também já tinhas feito antes, mas vos faltava oportunidade. Eles já haviam ajudado no ministério de Paulo e eles queriam continuar ajudando. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer... Eu aprendi. Perceba, não foi algo que o apóstolo Paulo recebeu logo após a sua conversão. Não é fácil, irmãos, você ter fome e não ter o que comer. Você ter frio e não ter com o que se cobrir. E se você tem família e vê alguém que você ama passando por essa situação, é algo mais difícil ainda. Mas ele aprendeu a confiar na soberania de Deus. É a soberania de Deus que é a escola, que nos ensina a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Essa palavra experiência significa você provar. É como o cozinheiro, né? Aqui nós temos um exímio
feitor de feijoada, o irmão Paulinho. Então, a feijoada está sendo feita. Aí a marida pega um pouquinho e bota assim: marido, tá bom aqui de sal, tá bom de carne? Tá. Né, tá ótimo, né? A ideia de experimentar é mais ou menos essa: você bota na boca para sentir o sabor doce, salgado. Quando você toca em alguma coisa e você vê se está quente ou se está frio. Experimentar, fala desse contato próximo. Então Paulo diz: eu estou experimentado, eu passei por essas experiências, tanto de fartura como de fome. Em algumas traduções de escassez. Então o apóstolo Paulo já passou por situações em que ele tinha muito mais do que de fato ele precisava. E ele soube ser fiel ao Senhor nesses momentos. Ele não deixou que a riqueza subisse ao seu coração ou à sua mente, mas ele soube se posicionar como cristão e usar os recursos da maneira correta. E quando ele estava com escassez, ele soube confiar em Deus. Ele não amaldiçoou o Senhor, ele não negou o Evangelho, ele não negociou o Evangelho, ele não negociou os princípios cristãos porque estava passando por escassez. Então, assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a ideia. Esse é o único antídoto que pode nos proteger do vírus da avareza. É o contentamento em Cristo. Nós somos todos os dias, pelo ar, contaminados com a avareza. A gente tem uma ideia de avareza muito diferente da Bíblia. A gente gosta de pensar em avareza como algo grandioso, como você só é avarento se você desejar coisas grandes. Se você desejar algo pequeno, isso não é avareza. É avareza, sim. Um chocolate, você pode ser avarento. Você tem um chocolate e alguma pessoa lhe pede um pedaço, você diz: não dou. Isso é avareza. Você pode ser apegado a coisas que, para você, aquilo é sem importância. Mas revela um coração apegado às coisas materiais. E que não entende ainda do mundo espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Diante das circunstâncias, a gente tem que entender que tudo que a gente vê com os nossos olhos materiais, por trás, tem todo um mundo espiritual que sustenta isso que os nossos olhos estão vendo. Então, quando uma pessoa vem e conta alguma coisa para você, você tem que discernir que tipo de espírito é aquele. Todos os dias, basta você ligar um computador, um celular, alguém vai te ensinar uma receita de ficar rico. Quem já viu isso? Às vezes eu coloco no YouTube para ver os vídeos e sempre começa aquelas propagandas. Se você tem um celular, um smartphone, você tem uma conexão com a internet e não está ganhando dinheiro, você está perdendo seu tempo. Você poderia, com um smartphone e uma conexão com a internet, você poderia estar ganhando lucros de 500 a 1.000 reais por dia. Eu digo: rapaz, e o Brasil ainda tem recessão? Essa facilidade para ganhar dinheiro. E eu vou lhe ensinar de maneira gratuita. E aí pronto, caiu já. Você se inscreve lá, depois diz: o meu curso, ele começa os 5 primeiros minutos, é gratuito. Depois tem que pagar a quantia de não sei quanto. Você tem que investir não sei quanto. Você vai ficar rico, mas você tem que começar investindo, né? Como é que você vai colher sem plantar? Ainda vai usar a Bíblia. E as pessoas caem. Por isso essas propagandas se multiplicam na internet. São golpes que são permitidos. Porque as pessoas fazem o que querem. É como numa igreja evangélica. A pessoa chega lá e dá tudo. Ela quis. Ela acreditou na mentira do pastor. Mas ela tinha a Bíblia. Ela podia ter lido. E ela podia não ter feito aquilo que ela fez. E o problema não é dar tudo. O problema é que ela deu tudo por interesse. Por avareza. Esperando receber mais lá na frente.
Quando eu falo lá na frente, é aqui na terra. E mais materialmente. E aí essas pessoas, muitas vezes, se sentem lesadas. Quando, na verdade, elas são fruto dos seus próprios desejos. Elas queriam aquilo. Então ele diz aqui, cuidado. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos ou pais. Se o Jesus está falando aqui que aquele que é casado deve se separar, de forma alguma. Olha o perigo. Mas a ideia é, o seu casamento não pode ser motivo para você deixar de fazer o que Deus mandou. Você vai fazer o que Deus mandou. E se a sua esposa ou se o seu marido quiser se separar, que se aparte. Então, mas você não pode usar isso como justificativa, como tantas pessoas usam. Não é porque eu tenho família, fulano não tem família, então ele pode fazer mais do que eu faço. Não, irmão. O apóstolo Pedro tinha família. E você vê ele se entregando ao evangelho tanto quanto as pessoas que não tinham. Então é preciso que a gente tome cuidado. Irmãos, casa, pais, filhos. Ah, não, mas eu tenho responsabilidade com meu pai, minha mãe. Eu conheci pessoas assim, que diziam que tinham esse tipo de responsabilidade. A pessoa dizia, olha, eu não posso fazer mais porque eu tomo conta do meu pai e da minha mãe. O pai e a mãe morreu. E a pessoa agora ficou firme com Cristo? Não, agora que não quer mais nada. Mas como é que pode isso? A pessoa dizia que queria fazer mais por Cristo, mas que por conta do pai ou da mãe não podia, porque tinha que cuidar. E agora, que não tem mais esse motivo, é sempre desculpa. O homem usa sempre desculpas, desde o jardim do Éden. Não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Não, Senhor, foi a serpente, ela me enganou, e aí foi isso que aconteceu. Então a gente sempre usa desculpas, quando na verdade, de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. É por isso que o servo cristão, ele precisa entender que o servir a Cristo lhe custará tudo. E isso ainda é muito pouco para o que ele vai receber. A vida eterna. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Eu disse para os irmãos, desde o capítulo 15, o assunto central tem sido o quê? O reino de Deus. As 3 parábolas do capítulo 15, a dracma perdida, a ovelha perdida, os 2 filhos perdidos, tudo aquilo dali está falando do reino de Deus. A parábola do servo infiel, a história de Lázaro e do rico, tudo está falando do reino de Deus. Quem entra e quem não vai entrar. E quem não entrar no reino de Deus só tem um lugar a comparecer. Um lugar que até os demônios morrem de medo de ir para lá. Quando uma legião de demônios se deparou com Jesus, implorou para que ele não os enviasse para aquele lugar ainda. Porque eles sabem que tem pouco tempo. E olhem que isso já tem milhares de anos. Mas o que são milhares de anos se comparado à eternidade? Depois, então, ele diz, você vai receber. Que não receba no presente muitas vezes mais. Você recebe muitas vezes mais no presente. Eu quero voltar mais uma vez, irmãos, à carta dos Filipenses, que nos ensina muito sobre esse princípio que Jesus está falando aqui. O apóstolo Paulo fala isso agora de maneira prática, na carta aos Filipenses. Ele vai dizer, a gente já falou no capítulo 1, quando ele fala, Filipenses capítulo 1, quando ele diz, porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o que ele diz. Entretanto, versículo 22 de Filipenses 1. Entretanto, se viver na carne, irmão, não é viver o pecado, não. É viver a vida humana. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando lê a Bíblia, para a gente não interpretar de maneira errada. Então, a expressão carne,
ela pode significar pecado, como ela pode significar também a vida humana, a vida limitada. Uma vida que é limitada justamente por conta do pecado, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, eles comeriam do fruto da árvore e viveriam para sempre. Mas então a expressão carne aqui é ser humano. É um ser que tem uma vida limitada aqui na terra. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Que trabalho? Qual era o trabalho de Paulo? Fazer a vontade do Pai. Era o mesmo trabalho de Cristo. Cristo diz, uma obra eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o nosso trabalho. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Irmãos, como assim? Ir para o céu é tão maravilhoso, mas Paulo dizia, mas apresentar o céu para as pessoas aqui na terra e ver essas pessoas sendo salvas e você sendo instrumento disso, é maravilhoso também. Não tem preço. Você ser um instrumento de Deus na vida de um semelhante, no processo de salvação, não tem preço isso. Por isso que o pastor do passado já dizia para os estudantes, se qualquer pessoa tentar te convencer a ser rei, não aceite. Porque ser um servo de Cristo é algo muito superior a qualquer reinado terreno. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Tem até um louvor que diz assim, que canta, né? É um louvor até mais agitadozinho assim, né? Paulinho deve saber, esse louvor agitado ele tudo sabe. É de outra época. Mas esse é bíblico, pelo menos até aqui. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Mais uma vez, olha o perigo. Permanecer na carne, permanecer vivo. Permanecer como um ser humano. E ele diz, versículo 25, e convencido disto, ele foi o quê? Convencido. E quem convence? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo muitas vezes devia estar pensando, eu quero ir para o céu logo. O Espírito Santo diz, olha direito, meu filho. Como é maravilhoso você ser instrumento. Não é isso que a gente aprende no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que eu falei para vocês? Quando ele acha a ovelha perdida, a festa no céu. Quando acha a moeda perdida, a festa no céu. Quando há um filho perdido, que é achado, a festa no céu. E Paulo participava dessas festas. Toda vez que ele pregava o Evangelho, ele se fazia participante dessas festividades. Ainda que fosse uma pessoa, ou milhares de pessoas sendo alcançadas pela graça, tinha festa no céu. E Paulo era convidado, porque ele estava sendo participante daquela obra. Por isso, irmãos, que se a gente entendesse a maravilha do reino de Deus, a gente investiria muito mais tempo e recursos para a propagação do reino. A gente investe tão pouco. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Olha que coisa bonita. A comunhão dos cristãos aqui na terra é uma antessala do céu. Não é maravilhoso? Quando o irmão Paulinho repete toda vez que ele pega o violão e o microfone, isso vai dar um momento do nosso dia. Irmãos, isso é um princípio bíblico. A comunhão dos santos é algo maravilhoso. O próprio Jesus diz que nesses momentos ele se apresenta de forma especial. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre vocês. Glória a Deus. No meio de vocês. Então é importante que a gente nutra isso dentro da gente, porque
há um perigo, e eu já estou fechando aqui, concluindo, há um perigo da gente cair no mesmo engano de um servo de Deus chamado Asaf. Há um perigo da gente olhar para a prosperidade do ímpio e achar que ele que é feliz. Há um perigo da gente olhar para a prosperidade do ímpio e achar que Deus está abençoando o ímpio e não a gente. Há um perigo da gente olhar para o ímpio e ver que ele está caminhando sem cruz e a gente está caminhando com a cruz e que Deus está sendo injusto com a gente. Quando, na verdade, todo o nosso sofrimento por amor a Cristo é graça. Nessa carta que a gente falou também em Filipenses, ele nos deu graça não somente de crer, mas também de padecer por amor a ele. Então, quando a gente é tratado injustamente por amor a Cristo, de maneira ríspida, isso é graça. Quando a gente perde materialmente para que o nome de Cristo seja engrandecido, isso é o quê? Graça. Quando a gente investe recursos no reino de Deus e deixa de aplicar esses recursos nos nossos prazeres pessoais e transitórios, isso é graça. Então é importante que a gente enxergue a verdade, porque senão a gente pode estar tão perto e tão longe. Como tantas pessoas na Bíblia, esse jovem rico é uma delas. Tão perto e tão longe. A gente já falou do rei Agripa, quando o apóstolo Paulo evangelizou ele. Tão perto e tão longe. Ele chega a dizer: Paulo, quase que eu me torno um cristão nessa noite. Ou nesse momento aqui, eu não sei que momento do dia era, mas nesse momento que você está pregando para mim, Paulo, quase que eu me converto. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não enxergar a verdade, a gente nunca vai conseguir caminhar na verdade. Preciso ver antes, para depois caminhar. E não adianta enxergar e não caminhar. Como está escrito no capítulo 7. Aquele que conhece e não pratica é semelhante a um construtor insensato que faz a sua casa sobre a areia. Vindo a destruição, vindo tempestade, aquela casa será destruída. Então nós que já fomos tantas vezes avisados, irmão, precisamos nos cobrar mais. Precisamos entender que investir no reino de Deus não é obrigação, é privilégio. E quando eu falo investir no reino de Deus, eu peço que os irmãos não empobreçam essa expressão. Investir no reino de Deus, eu estou falando para vocês, quanto tempo vocês passaram orando por esse estudo? Por essa comunidade aqui de Cosme de Farias, que toda segunda-feira a gente está aqui. Por pessoas que talvez vocês convidaram, por pessoas que talvez vocês desejariam que estivessem aqui, ouvindo dessa mensagem e sendo salvos. Quanto tempo a gente tem gasto na nossa comunhão com nossos irmãos que já são nossos irmãos? Que são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Quanto tempo a gente tem gastado falando com os nossos irmãos, estimulando eles ao amor e às boas obras, como está escrito. Então, não é só investir do ponto de vista financeiro, irmãos. A gente, claro que deve fazer isso, mas não só isso. Não é só investir o que a gente tem do ponto de vista material. A Bíblia, inclusive, diz que Deus só vai aceitar qualquer coisa material da nossa parte se a gente entregar o nosso corpo vivo, santo e agradável a Ele. É assim que o cultuamos de maneira racional. Ele só vai aceitar as ofertas das nossas mãos se antes a gente ofertar a nós mesmos. É o que Paulo vai dizer em Filipenses. Antes de eles ofertarem, eles deram a si mesmos. É por isso que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz algo, quando ele fala aos Coríntios, se não me engano, sobre os Filipenses, ele diz, e deram além das suas posses. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é dar além das suas posses? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que
o dízimo é o limite. Não, o dízimo é o mínimo, porque é uma obrigação. Mas o limite não tem. O caso da Macedônia, eles tomaram emprestado para se juntarem e enviarem recursos para Paulo, que estava tendo que trabalhar para se sustentar e não estava evangelizando em tempo integral. Aquela oferta que chega lá, em Atos a gente vê isso, e Paulo para de trabalhar e começa a evangelizar em tempo integral, veio da Macedônia, quando eles deram além das suas forças. Então é preciso que a gente comece a se cobrar mais, irmãos, no sentido de reino, que a gente tem feito para que o reino de Deus se expanda. A gente tem visto os falsos crentes fazendo tantas coisas por interesses puramente carnais, materiais, interesses egoístas. Essa semana teve aqui essa vergonhosa marcha para Jesus, que não é para Jesus, porque a marcha para Jesus é uma só. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas esse é um movimento evangélico de uma determinada denominação que ficou famoso, já tem, acho que 2 décadas ou mais, e que tem em todas as capitais, principais cidades do país, cada semana, cada final de semana. E os políticos se aproveitam disso e sobem os trios elétricos e fazem as suas campanhas. Músicos se aproveitam disso para venderem os seus shows e DVDs. E aqui na nossa cidade teve, se eu não me engano, no último final de semana. Essas pessoas investem tanto naquilo que não vai gerar lucro nenhum para elas. E a gente, que vai para o céu, pelo menos acreditamos, temos investido tão pouco tempo, tão poucos recursos no reino. É algo que a gente tem que se alertar, irmãos, enquanto é tempo. Devemos fazer a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A hora de guardar azeite é agora, porque vai chegar um momento em que a gente vai procurar o azeite e quando a gente achar o azeite, a porta já vai estar fechada. Então devemos nos alertar. E isso não é uma palavra dura, isso é amor. É o amor que salva. É o amor que corrige. É o amor que chama para mais perto de si. Que o Senhor nos ajude. Ó Senhor, muito obrigado por esse momento, onde nós fomos, mais uma vez, ministrados sobre o perigo. Nós corremos todos os dias de nos afadigarmos tanto nas coisas temporais e deixarmos de lado as coisas que são eternas. Por isso nos ajuda, Senhor, a termos um discernimento espiritual que nos leve à reflexão e à vivência daquilo que é certo. Ó Senhor, nos ajuda a viver uma vida digna do Evangelho que nos alcançou em graça para a salvação e vida eterna. E nos ajuda, Senhor, a estarmos protegidos de todos os enganos e ardilosas ciladas que o inimigo nos circunda todos os dias. Ó Senhor Jesus, nos ajuda. Somos tão fracos e vulneráveis, Senhor, tão fáceis de ser enganados por conta das nossas próprias concupiscências. Que a Tua graça, Senhor, nos faça crescer espiritualmente e como cristãos maduros, discernir claramente o bem e o mal, para que possamos viver cada vez mais uma vida que evidencie a luz que o Senhor acendeu em nós quando nos salvou pela graça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a luz do mundo e o sal da terra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde-se mutuamente.
E diga ao seu irmão, e a você principalmente, invista mais no reino de Deus. Você não vai se arrepender. Glória a Deus.